paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que alegria em Cristo Jesus podermos estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Estamos iniciando um novo ano, o ano de 2024, e estamos dando partida aqui ao novo trimestre, primeiro trimestre desse mesmo novo ano. E que alegria em Cristo Jesus podermos estar aqui, iniciando esse ano e com o mesmo propósito, com a mesma prioridade e com o mesmo objetivo de aprendermos a palavra do nosso Deus. Eu quero aqui te convidar para fazermos uma oração em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que tu nos concedeste de estarmos aprendendo a tua santa palavra. Te glorificamos, Senhor, por este novo ano, o ano de 2024, que nós possamos continuar firmes, Pai, desejosos no aprendizado da tua santa palavra. Abençoa professores, alunos, as igrejas comprometidas com o ensino da tua palavra, superintendentes, todos envolvidos na escola bíblica dominical. E que haja, Pai, em cada coração um anseio e o desejo de aprender mais de ti. Pai, te glorificamos por mais essa oportunidade. Espírito Santo, ministra essa aula, porque sabemos, ó Deus, que somente tu és o mestre e o mestre por excelência. Nos direciona, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos iniciando esse novo trimestre. E com alegria nós temos aqui a nossa revista e nós vamos ter aqui 13 lições muito abençoadas para a glória de Deus. E todo esse trimestre nós vamos estar falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nós vamos ter 13 lições, iniciaremos pela primeira lição, que será dada agora, a origem da igreja, mas essas 13 lições que vão ser lições abençoadoras para a nossa vida. Esse trimestre ele terminará no dia 31 de março, onde a nossa última lição será o poder de Deus na missão da igreja. Então, o nosso assunto fundamental vai ser sobre a igreja. E muito nós precisamos e vamos aprender sobre este assunto. Nosso comentarista, o comentarista desse trimestre é o pastor José Gonçalves, que é líder da Assembleia de Deus em Água Branca. E temos certeza, ele como escritor de outras obras, também teólogo, sempre nos trazendo lições que trazem grande maturidade cristã para o nosso dia a dia. Claro, nós estamos tratando da revista da CPAD, que é Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Bom, bora aqui nos apresentar. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é missionária Luciene Neto Faria, sou de Juiz de Fora, sou membro da Assembleia de Deus em Linhares, pastoreada pelo pastor Josué Januário Faria. E eu, como você, amo aprender a palavra de Deus. E a minha oração é que cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Sendo que você é novo por aqui, ou se você ainda não se inscreveu, quero aqui, para a glória de Deus, te convidar a se inscrever neste canal, a você estar ali, deixando o seu like, ativando o sininho, para quando assim nós postarmos os nossos vídeos, você receba a notificação da chegada deste vídeo. Então, sejam bem-vindos, vamos fazer com que esse canal cresça para glorificação do nome do Senhor, para divulgação do reino de Deus. Quanto mais vidas estiverem aqui, mais vidas vão estar ali, aprendendo a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui
com esta lição, a origem da igreja. Nós vamos ver o texto áureo dessa lição, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nossa verdade prática: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículo 37 e 38. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O objetivo da nossa lição é nós descrever a trajetória do povo de Deus na Bíblia e na sua história. Apresentar a igreja como criação divina e identificar a igreja como comunidade dos salvos. Percebemos a origem da igreja no coração de Deus. Quando Deus, em sua presciência, previa a queda do homem, que essa queda haveria de acontecer, Deus já concebeu em seu amor o plano da salvação. Há texto que nos traz informações, que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, que Pedro vai falar desde a fundação do mundo. Então, nós estamos vendo o nosso Deus, a origem da igreja, sempre foi um projeto do nosso Deus. Quando a nossa introdução aqui, ela vai relatar, vai ser falado aqui, sobre uma das especificações que Paulo, ele denomina a igreja. Numa dessas é a igreja, Paulo denomina a igreja como coluna e firmeza da verdade. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Nós vamos ver que toda a obra de Deus está fundamentada sobre a verdade. Quando nós vamos ver Jeremias, no capítulo 10, no versículo 10, vai dizer: Deus é verdade. Quando nós vamos ver no Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu no capítulo 14, no versículo 6, João vai dizer, Jesus é a verdade, que ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando nós vamos ler também este evangelho escrito por João, no capítulo 16, no versículo 13, nós vamos ver João descrevendo: e o Espírito Santo é a verdade. Nós vamos ver que Jesus entregou a seus discípulos essa palavra da verdade para ser os seus ministros, divulgue essa verdade da mesma forma que recebeu. Lucas capítulo 1, versículo 2, nós vamos ver também em João capítulo 17, versículo 8. Nós vamos ver que também este evangelho é o evangelho da verdade. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo
5. Então, quando Paulo escreve, né, denomina a igreja como coluna e firmeza da verdade, nós estamos vendo que a igreja, ela é fundamentada na verdade, porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a verdade, e o Senhor nos entregou essa verdade revelada através de seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo vivo, e nos deixou diante essas descritas, né, toda a palavra escrita para que nós possamos, como ministros, como servos do Senhor, apregoar essa verdade. Então, Paulo, ele fala que a igreja é a coluna, é firmeza da verdade. Nós vamos ver aqui também citação acerca do apóstolo Pedro, que ele escreve lá em sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai estar falando, falando que a igreja é uma geração eleita. Só que nós vamos falar sobre isso bastante na segunda lição, na lição vindoura, que vai ter este assunto no tópico 2. No tópico 2 vai estar falando também dessa especificação que Pedro fala da igreja como geração eleita. Então agora nós vamos para o subtópico, o tópico 1, com seu subtópico 1. O tópico 1, ele vai falar acerca o povo de Deus na Bíblia e na história. Então o subtópico agora vai dizer o povo de Deus na história, aqui citando o Velho Testamento. Sabemos que a nossa Bíblia, ela é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento. Velho Testamento composto de 39 livros e Novo Testamento composto de 27 livros. Isso é muito bom, porque eu sempre digo que numa classe nós temos vários alunos, uns que estão iniciando agora, uns que já estão caminhando mais um tempo. Então, para que nós, como professores, possamos trazer a clareza do ensinamento para todos os alunos, é necessário a gente aqui trazer essas especificações, porque às vezes tem um visitante e não sabe qual é essa divisão bíblica, Velho Testamento, Novo Testamento. Então, cabe o professor, por mais que isso já seja claro para nós professores, cabe a nós entendermos que numa classe nós vamos ter ali pessoas que estão iniciando, pessoas que já iniciaram. Então, muitos talvez não saibam. Então, o Velho Testamento, ele é contido com 39 livros, que inicia do Gênesis e termina em Malaquias. O Novo Testamento, que é a nossa divisão bíblica do cano da nossa Bíblia, nós vamos ver que são 27 livros, iniciando no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreve, e finalizando ali no livro do Apocalipse. Então, aqui, nós vamos ter a especificação desse termo hebraico, kahal. Esse termo hebraico, que tem em sua significativa, que quer dizer também congregação. Então, nós estamos vendo que no Velho Testamento, quando o povo de Deus, nós sabemos que ali era os judeus, quando o povo de Deus se reunia, seja em suas assembleias, sejam em suas convocações, seja nos seus ajuntamentos, quando estava o povo para se ajuntar, não tinha ali exatamente, não era só de uma parte cultica. Eles se ajuntavam também para outras situações, como também de decisões que eles tinham que tomar. Então, nós estamos vendo este ajuntamento. Só que nós precisamos pontuar que ali só tinha judeus. Aqueles judeus, só tinha os judeus, só tinha este povo, israelitas, só tinha esse povo, que ali tinha as tribos de Israel. Então, esse ajuntamento, ele só tinha exatamente com este povo. Então, a palavra carral, nesse aspecto, ela traz um sentido de convocação para uma assembleia, ou um povo reunido, ou multidão. Lembrando que, se tratando do Antigo Testamento, se refere àquele juntamento do povo ali
que está enquadrado entre uma reunião da nação dos israelitas. Então, quando nós falamos essa palavra no Antigo Testamento, nós estamos tratando desse povo escolhido ali, o povo de Israel. Agora, nós vamos ver o povo de Deus, né, na Bíblia, na história, porém agora com a ótica do Novo Testamento. Há pouco falamos dessa divisão bíblica dos livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Aqui, usando a terminologia grega, a palavra grega eclésia, nós vamos ver que esta palavra, ela se refere à igreja cristã. Eclésia é um termo grego. Ela é composta com a preposição ek, que quer dizer fora, eclésia, que quer dizer do verbo kalio, que quer dizer chamar. Eclésia, cidadãos chamados e remidos, ou seja, chamados para fora. Esse termo, ele é bastante conhecido desde ali do 5º século. Nós vamos ver que esse termo, eclésia, ele é usado no Novo Testamento por 115 vezes. Por 3 vezes, ele aparece com significações distintas, porém, sempre tratando de algo que é chamado para fora. Pois 100 vezes dentro do Novo Testamento, ele é usado para designar a igreja do Deus vivo, o chamado através da comunhão com o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra eclésia se refere à igreja cristã, porém, que o contexto neotestamentário, ele é diferente, ele se difere para o contexto do Antigo Testamento. Lembra que nós falamos há pouco que ali no Antigo Testamento, quando falava a palavra carral, que também significa congregação, tratava-se de um povo específico, dos israelitas, ali em suas santas convocações, em suas reuniões, e eles ali, tanto da parte cultica ou não. Mas quando trata-se aqui, já no Novo Testamento, quando a palavra eclésia, ela é falada, ela tipifica, está dizendo sobre a igreja cristã, sobre a igreja de Cristo. E qual é a diferença? É que a igreja eclésia, a igreja de Cristo, ela não é só composta por um povo, como no Velho Testamento. Pelo contrário, aqui não é especificada a igreja por um povo, por uma etnia, mas sim por todos aqueles que são regenerados por Cristo, por todos aqueles que aceitaram a Cristo. Então, a palavra eclésia, no Novo Testamento, ela traz sentido, ela quer dizer que são todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo. Todos aqueles diferentes de nação, diferente de raça, mas todos aqueles que agora são unidos pelo sangue de Cristo, se transformando na família de Deus. Então, quando essa palavra também, a eclésia, qual que é o sentido? O sentido é o sentido cultico, é um sentido de adoração a Deus. Então, a igreja cristã, ela tem um sentido de adoração a Deus. Quando falamos eclésia, vai se lembrar de um povo que cada um tem a sua etnia, cada um é de uma forma, mas todos ali são que lavados e remidos no sangue de Cristo, regenerados por Cristo. O que é essa regeneração? É uma transformação conhecida também como a nossa conversão, aonde é um povo de diferentes etnias, mas que todos ali são salvos por Cristo. E todos que ali estão com a única priori, adorar e exaltar ao Senhor,
porque foram o quê? Comprados pelo sangue de Cristo. Então passaram pela regeneração. O que é essa regeneração? É o restabelecimento daquilo que estava destruído. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: e vós estando mortos pelas transgressões e pecados. Ou seja, outrora estávamos ali mortos em nossos pecados, mas nós aceitamos a Cristo, nós nos arrependemos e fomos regenerados por Cristo. E é essa união deste povo, que apenas não é um ajuntamento de pessoas, mas é uma reunião, uma assembleia de crentes regenerados que tem a sua única incumbência de adorar e exaltar ao Senhor. Paulo, na Epístola a Tito, no capítulo 3, no versículo 4 e 5, ele vai dizer assim: mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, apareceram para com os homens, não pelas obras de justiça que tivemos feito, mas conforme a própria misericórdia, salvou-nos por meio do lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, no Novo Testamento, essa palavra eclésia, ela quer dizer e ela significa, fala sobre esta assembleia de um povo que foi regenerado por Cristo, que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro e que tem em sua única priori a identificação dessa verdadeira igreja, está em sua única prioridade, que é de adorar a Deus, é no aprendizado da sua palavra, é de honrar e de exaltar ao Senhor. Então, essa palavra eclésia, ela é verbalizada com um sentido exclusivo, está? De um povo que foi o quê? De um povo que foi adquirido pelo sangue de Cristo. Nós vamos ver Paulo, por muitas das vezes, usar a palavra eclésia. Nós vamos ver Paulo sempre escrevendo às igrejas, ensinando, usando o termo igreja, ademoestando, falando da igreja, disciplinando, mas sempre usando termo sobre a igreja. Agora nós vamos ver a igreja, a história cristã. No século XVI, após a Reforma Protestante, que foi no dia 31 de outubro do ano de 1517, nós vamos ver que ali a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico mais preciso a respeito da igreja. E definiram a igreja como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a sua profissão de fé. Já também, uma grande denominação americana, ela entende a igreja como corpo de Cristo e a habitação de Deus através do Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui que cada um crente nascido do Espírito Santo, ele é parte integrante da Assembleia Universal, ou da Igreja dos Primogênitos, escritos ali também em Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, e também Efésios 2, 22, e também carta aos Hebreus, do capítulo 12, no versículo 23. Então, nós estamos vendo que em meio a tantas essas posturas, né, mediante a essas decisões, nós vamos ver que, de fato, que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, é a habitação de Deus através do Espírito Santo, aonde cada crente nascido do Espírito é parte integrante dessa Assembleia Universal. Então, nós estamos falando de um ajuntamento de pessoas que não só faz parte de um ambiente ali físico,
mas de um ajuntamento de pessoas que estão ali lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, porque é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que se arrependeram e que foram regenerados, passaram pela regeneração e por essa transformação, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e 2, Paulo ele vai falar da transformação da mente para se apresentar a Cristo um culto racional, um culto com entendimento. Então, nós estamos vendo aquele que aceitou a Cristo como seu Salvador, se arrependeu, aceitou a Cristo como seu Salvador, foi regenerado, e ali nós estamos vendo esses regenerados se unindo com a única prioridade, adorar e exaltar ao Senhor. Então, é uma reunião de pessoas regeneradas, de pessoas batizadas, de pessoas que estão ali para adorar a Deus. Então, nós estamos vendo, mediante a isso, essas características. Pessoas que se arrependeram, que passam pela regeneração, essa transformação de entendimento, outrora caído no pecado, mas agora salvo pela graça do Senhor, pela graça divina, e também estão ali, porque professaram a sua fé, conduzidos ali pelo Espírito Santo, e de forma coletiva estão ali adorando e exaltando ao Senhor. No tópico 2, nós vamos falar a igreja como criação divina. Os 3 subtópicos: a igreja como ideal de Deus, a igreja como uma realidade concreta e a igreja no Pentecostes. A igreja como o ideal de Deus, desde a eternidade, a igreja já estava no coração de Deus. A igreja é um projeto divino. E é interessante que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai falar de um mistério que estava oculto. Esse mistério que é a igreja. A igreja, Deus sempre teve o projeto da sua igreja, mas esse projeto estava oculto, até Deus revelar esse projeto através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a este mundo, cumpriu o seu ministério e ali ele deixou esse ensinamento. Ele chamou 12, mas um caiu, mas 11 ficaram de pé para dar continuidade à revelação do projeto divino, do projeto de Deus, desde a fundação do mundo. A palavra mistério não quer dizer uma coisa inexplicável, quer dizer ou uma coisa que foi revelada ou não. Quando nós lemos lá no carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, Paulo vai falar do mistério do Evangelho. Já em João, no versículo 1, vai falar do verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo estava entre nós. Então, o mistério, aquilo que estava oculto, esse mistério, no coração de Deus, desde a fundação do mundo, ele revela a nós, ele revela a sua igreja, através da vinda do seu Filho, Jesus Cristo. Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, ele vai dizer que nos abre a porta da palavra para falar do mistério de Cristo. Para Deus, a igreja sempre existiu. Afinal, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Nós vamos ver que o plano da salvação, o plano da instituição da igreja, sempre foi um projeto
que estava no coração, sempre esteve no coração de Deus. E através, por intermédio do Filho Jesus Cristo, se revelou a nós aquilo que o Senhor já tinha ali projetado. Nós vamos ver os evangelhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Lucas descreve no capítulo 23, no versículo 45, Lucas está dizendo: e o véu do templo se rasgou do alto a baixo. No evangelho, como Marcos descreveu, no capítulo 15, no versículo 28, Marcos está falando: e o véu do templo se rasgou do alto a baixo. E também quando Mateus descreve no capítulo 27, no versículo 51, Mateus também está dizendo: e o véu se rasgou do alto a baixo. Ou seja, aquele véu, aquilo que nos separava quando nós fazemos tipologia com o tabernáculo, aonde uma vez ao ano somente o sumo sacerdote ele poderia passar pelo véu, aonde estava a arca da aliança, que significava a presença de Deus e a justiça de Deus. Nós estamos vendo depois da crucificação de Cristo esse véu sendo rasgado, ou seja, ali abrindo e nos dando condição para todos aqueles que entenderem sobre a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, aceitarem a Cristo. Ali todos nós que aceitamos a Cristo, vamos ali ter agora o acesso ao nosso Deus. Então, essa revelação do plano de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Novamente friso: veio este mundo, morreu, ressuscitou, e em breve vai buscar a sua igreja. Então, quando Paulo fala o mistério que estava oculto, ou seja, a igreja foi revelada através do ato de Cristo, através João vai dizer no capítulo 3, versículo 16, no Evangelho de Cristo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o mistério fora revelado, esse mistério revelado era a igreja, aonde o Senhor, ele já tinha tudo preparado, o plano da salvação. A igreja como uma realidade. Nós estamos falando aqui, como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus. Deus revelou esse plano dele. Ele passou esse plano de forma concreta, novamente frisando, Cristo, né? Deus revelou esse mistério da igreja através do ato da cruz do Calvário, e ali veio de Cristo os ensinamentos para a sua igreja. Então, vindo do coração de Deus, nos revelado o ministério da igreja, a plenitude dos tempos, que com a vinda do nosso Cristo e através de Cristo, o Senhor ali, ele nos revelou esse tão grande plano. Jó, no capítulo 42, no versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, esse plano não ficou somente no coração de Deus. Esse plano foi revelado a nós através ali da vinda do nosso Cristo. E nós estamos vendo que através do Senhor Jesus, nós vamos ver que ali o Senhor Jesus ensinou a seus discípulos. Outrora falei, chamou os 12, Judas caiu, errou e não se arrependeu, mas 11 se comprometeram com o anúncio desse evangelho. Nós estamos vendo que chegou no dia de Pentecostes, a igreja no Pentecostes. Jesus sempre falou para a sua igreja, para os seus filhos, que assim que ele voltou ao céu, ele sempre deixou claro que enviaria o Consolador. A igreja no Pentecostes,
Nós vamos entender que a igreja, ela começou a ter a sua forma ali no dia de Pentecostes. Quando nós vamos ler ali os quatro evangelistas narrando, nós vamos ver que eles não vão citar acerca da igreja, mas nós vamos ver que por várias vezes, principalmente em Lucas capítulo 24, versículo 49, o Senhor Jesus, ele faz a promessa que viria o Consolador, que ele enviaria o Consolador. Isso nós vamos ver acontecer quando o Senhor Jesus, ele volta, ele é morto, ao terceiro dia ressuscita, passam 40 dias nessa terra, aparecendo possivelmente para 500 pessoas. Quando ele volta ao céu, ele senta à destra do Pai, nós vamos ver que ele já tinha deixado uma promessa de enviar o Consolador. E isso acontece no dia de Pentecostes. Nós vamos ver que estavam possivelmente 120 reunidos e ali tem a descida do Espírito Santo, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, a descida do Espírito Santo, e ali nós entendemos que começa a se inaugurar a igreja justamente com a descida do Espírito Santo. A igreja, ela não é citada propriamente nos evangelhos, mas Mateus, ele descreve uma parte sobre a igreja, mas sim que seria para dias futuros. E nós vemos isso acontecer em Atos capítulo 2, com a descida, a vinda do Espírito Santo. Nós vamos ver que Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando ele vai pregar a mensagem, são mais de 3 mil almas se rendem a Cristo. Nós vamos ver que na descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo toma aquelas vidas ali, que estavam unidas em oração, nós vamos ver que os de fora percebem que algo está acontecendo naquele lugar. E ali Pedro, ele vai pregar a palavra e nós vamos ver que 3 mil almas aceitam Cristo. Nós vamos ver que dali, a partir dali, a igreja, ela impulsionou. A igreja, ela foi fundada. O Espírito derramado sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. Ali começou esse projeto que iniciou no coração de Deus, que foi revelado através de Cristo e através do Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela segue avante, cumprindo essa missão. Então, a igreja, ela surgiu como ideal de Deus na eternidade e tornou-se realidade concreta no dia de Pentecostes. Tópico 3. A igreja como a comunidade dos salvos. No tópico 3, nós teremos também 3 subtópicos. Regenerados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo e o batismo de Cristo e do Espírito. O apóstolo Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus. Nós vamos ver que através dessa palavra essas palavras do apóstolo Pedro, nós estamos vendo que a igreja, ou seja, a igreja, ela é conhecida pelo quê? Pelo arrependimento e também pelo batismo. Ou seja, aqueles que se tornam a igreja de Cristo são aqueles que se arrependeram e que também se batizaram, passaram pelo batismo em nome de Jesus Cristo. São aqueles que são regenerados pelo sangue de Cristo. Ou seja, estão sendo transformados, tiveram uma mudança de mente. Aqueles que se regeneraram, aqueles que entenderam e aceitaram Cristo como Salvador. Fazer parte dessa igreja não é uma questão de adesão. Se nós olharmos na história da igreja, depois do ano 313, quando o imperador Constantino, ele gostava do cristianismo, e quando ele ali se torna ele se torna um imperador romano, ele ali
ele praticamente convence e obriga muitos a aderir ao cristianismo. Outrora, o cristianismo era motivo de perseguição, mas agora, com Constantino como imperador, muitos se aderem, muitos se vão ao cristianismo, mas por adesão, ou seja, pela circunstância, não pelo verdadeiro arrependimento genuíno. Então, muitos eram para ser. E quando nós trazemos nos nossos dias atuais, nós vamos ver que muitos ainda inseridos no local cultico, ainda verdadeiramente não fazem parte da verdadeira igreja de Cristo. Porque o que faz fazer parte da verdadeira igreja de Cristo é primeiro reconhecer o Senhor, ou seja, estar debaixo do senhorio de Cristo, é se arrepender e estar sendo permitido a passar por essa transformação, por essa regeneração. Então, regenerados pelo sangue de Cristo. Esses sim são a igreja, são a comunidade dos salvos. Então, não é somente estar inserido no ambiente cultico, mas é verdadeiramente estar ali, ter aceitado a Cristo, ser regenerado por Cristo, passar pelo batismo e estar ali servindo a Deus. Então, quando esses se reúnem, esses que têm esses critérios, passaram pelo arrependimento, pela regeneração, esses sim são chamados de igreja de Cristo. Esses sim são conhecidos como a igreja do Senhor. Paulo, na carta aos Efésios, fala assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, como alcançamos essa graça? Quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador. O que significa exatamente a palavra traduzida por arrependimento? Significa uma mudança de mente. A igreja é formada por pessoas que estavam em pecado, por pessoas que olharam para si mesmo e entenderam que estavam erradas, e ali aceitaram a Cristo, se arrependeram dos seus pecados e agora estão ali, servindo ao Senhor e aguardando com todo amor a sua vinda. Nós vamos ver que o caminho da condenação eterna estávamos quando estávamos em nosso pecado, mas agora, uma vez arrependidos, aceitamos a Cristo pela graça do Evangelho, nós temos a nossa vida transformada. Então, a igreja é a comunidade dos salvos, ou seja, aqueles que foram regenerados pelo sangue de Cristo. Então, a igreja ela tem sua origem no dia de Pentecostes. E para fazer parte dessa igreja, tem que ser regenerados pelo sangue de Cristo. E uma vez regenerados, somos selados pelo Espírito Santo. Quando nós vamos ver a palavra selo, selo é aquilo que autentica um documento. Nós tivemos pouco tempo, né? Período das cartas, hoje muito pouco se escreve cartas, mas nós vimos que para enviar carta para algum território, enviar carta para outra pessoa, tinha que ter aquele selo de autentificação. E aqui fala deste selo, é aquilo que autentifica, aquilo que dá veemência, aquilo que dá autonomia naquilo que está sendo enviado. E nós somos selados o quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifesto que vós sois a carta de Cristo, escrita por nós, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas
feitas de carne dos vossos corações. Então nós somos o quê? Selados pelo Espírito Santo. E esse selo, ser selado pelo Espírito Santo, quer nos dizer que nós somos propriedade exclusiva de Cristo. A igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, a igreja regenerada no sangue de Cristo, ela é selada pelo Espírito Santo, que isso significa que a igreja é propriedade do Deus vivo. O texto vai dizer: não sois vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que deis fruto e os vossos frutos permaneçam. Então nós somos o quê? Selados pelo Espírito Santo. Então, uma vez selados pelo Espírito Santo, nós fazemos parte dessa igreja. E Paulo, ele vai dizer ali, a carta aos Coríntios, ele vai dizer, ó, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Ou seja, não há diferença de etnia entre nós. Todos nós, a igreja verdadeira de Cristo. Então, fomos selados pelo Espírito Santo. Ou seja, uma vez que nós fazemos parte dessa comunidade salva, selados, nós fomos regenerados. Então, agora o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós temos esse selo do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando dentro de nós. E uma vez selados com o Espírito Santo que habita em nós, agora nós recebemos o batismo no Espírito Santo. E o que é esse batismo? É um revestimento. O Senhor Jesus, ele alertou os seus discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós estamos vendo ali a descida do Espírito Santo, que foi a origem, a inauguração dessa igreja. E por que nós precisamos desse revestimento? Porque para nós, a igreja, ela tem uma missão. E o Espírito Santo, ele é um cooperador para que a igreja conclua esta missão. Nós vamos ver aqui que sem o Espírito Santo, nós não conseguimos concluir essa missão. Então, por isso, é de suma importância nós, que agora somos a igreja de Cristo, recebamos esse revestimento, para que assim possamos concluir a missão que o Senhor nos ordenou, que é a missão de pregar o Evangelho, ide por todas as nações, pregai o Evangelho, de estar anunciando a Cristo. Outrora fechamos aí o 4º trimestre do ano 2023 todo, falando sobre essa missão que a igreja recebeu, lhe dada por incumbência de Cristo. Então, regenerados por Cristo, selados pelo Espírito Santo, que somos a habitação do Espírito Santo, e também revestido com o batismo no Espírito Santo, para que possamos ali dar continuidade à missão. Nós percebemos que todo esse plano de Deus, do mistério, que fora revelado, o mistério, a igreja, ela surgiu, a sua origem, no coração de Deus, que se revelou a igreja por intermédio de Cristo, e ali a origem da igreja, a sua inauguração, na descida do Espírito Santo, e nós vamos ver a igreja avançando através daqueles que têm um comprometimento verdadeiro com o reino de Deus, a igreja alcançando cada dia mais vidas para estar assim compondo a esta igreja. Lembrando que Atos 2 nós vamos ver a igreja verdadeira, ela cresce através da comunhão.
ela cresce através da comunhão, ela cresce através da palavra e ela cresce através da oração. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, nós conhecemos como sabendo e vendo que Cristo é a prioridade. Para nós, antes de finalizarmos, pontuarmos uma questão, nós vamos ver que muitas igrejas, muitos locais têm sido chamado como reunião de pessoas, mas será que tem sido reunião de salvos? A igreja, a prioridade da igreja verdadeira é a pessoa de Cristo. Cristo é o fundamental, ele é a priori, ele é a prioridade da igreja, o reino de Deus, não o reino de homens, não uma fama de homens, mas sim a verdadeira igreja, a igreja verdadeira, lavada e remida no sangue de Cristo. Ela priva por sua palavra, ela priva pela sua doutrina, ela priva pelos seus ensinamentos, a doutrina dos apóstolos, pelos ensinamentos que Cristo nos orientou. E assim nós, como igreja, levamos essa missão de ali estarmos anunciando essa verdade. Que o Senhor nos ajude, que nós possamos continuar firme. Então vemos que como comunidade dos salvos, a igreja é a reunião dos regenerados pelo sangue de Cristo e selados pelo Espírito Santo. A nossa conclusão, nesta lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu primeiramente no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte, ressurreição de Cristo e a efusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja e o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua santa palavra. Te glorificamos, Senhor, pelo privilégio de fazer parte, Senhor, da tua igreja. Senhor, te louvamos e oramos para que mais vidas possam aceitar e se render ao teu santo nome. Abençoa cada igreja comprometida com a tua palavra, a igreja verdadeira, regenerada, lavada e remida no teu sangue. Abençoa a escola dominical. Senhor, quantas igrejas, Pai, têm tido comprometimento com a tua palavra. Batiza com o teu Santo Espírito na escola dominical. Erga os teus professores, superintendentes, alunos. Envia vidas, ó Deus, para a escola dominical, para que todos nós possamos aprender com o Senhor, que é o mestre e mestre por excelência. Louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus por essa oportunidade. A Deus honra, glória, louvor e toda adoração. Vamos aqui terminar mais essa lição. Que Deus te abençoe, que você continue firme no aprendizado da palavra. Quero te convidar, claro, a se inscrever neste canal para a glória de Deus, a estarmos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Vai aí, ativa o sininho, deixa o seu like. Vamos juntos aí nessa prioridade única de apresentar o reino de Deus. Que Deus te abençoe. E também deixe um convite para você ir lá no Instagram Mulheres Florescendo pela Fé, onde nós estamos ali também anunciando o reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, nos permitindo Deus. E lembrando que somente Cristo é o mestre e mestre em excelência. Nós todos somos apenas alunos. Que Deus te abençoe. Uma excelente aula em nome de Jesus. A paz.